Bom, e ainda falando sobre esse assunto, já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos aí no estúdio. Eu acompanhava a reportagem da Luciane e os comentários de vocês a respeito disso. Pois é, Vera, o PT vai ingressar no TSE para pedir a inelegibilidade de Jair Bolsonaro com base na acusação de que empresas impulsionaram o pagamento de postagens massivas no WhatsApp contra o candidato Fernando Haddad. Será que existe alguma chance disso prosperar, Vera? Não, acho que é mínima a chance disso prosperar, Tiago. Seria o TSE, com base numa acusação que é grave, porém não está sustentada em provas robustas, caçar a vontade de milhões de eleitores expressada nas urnas no primeiro turno. Eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que vai se instaurar uma investigação, vai se apurar a acusação, mas não acho que terá o condão de fazer isso que o Fernando Haddad, de forma assodada e muito irresponsável, fez ontem, que foi pedir que o Jair Bolsonaro seja sumariamente retirado do segundo turno e que o segundo turno se dê entre ele e o Ciro Gomes. Isso revela a natureza bastante autoritária do PT, que estava escondida ali sob aquele manto diáfano da defesa da democracia, né? O mesmo Haddad que na véspera posava de democrata, ofendido pelas fake news, etc., no dia seguinte se arvora o direito de querer retirar o Bolsonaro do segundo turno, com base numa acusação que é grave, eu repito, que tem que ser investigada, é claro, como dizemos aqui sobre qualquer acusação que surge no processo eleitoral, mas que não está amparada em nenhum elemento de prova. Você não tem um recibo, você não tem um depoimento de alguém que tenha pago ou que tenha recebido para fazer esses impulsionamentos que caracterizariam Caixa 2 ou apoio financeiro fora da lei, a campanha do Jair Bolsonaro e mais. Essas empresas que são citadas na reportagem da Folha a esse respeito fazem esse tipo de trabalho para todos os partidos. Na própria reportagem tem que o Partido Novo teria usado isso também em Minas, e hoje tem reportagem na Veja dizendo que as mesmas empresas fizeram o mesmo trabalho para a campanha, veja só, da Dilma Rousseff em 2014. Então, você achar que esta corrente pode ter influenciado o resultado da eleição a ponto de você negar os votos de milhões de pessoas a favor do Jair Bolsonaro, é o PT fazer aquilo de que ele diz ser vítima. E mais, está fazendo aquilo que o Aécio Neves fez em 2014, que foi questionar o resultado da eleição, bancar o mal perdedor. Então, isso não ajuda em nada o debate, faz com que as coisas fiquem ainda mais acirradas e vai fazer com que esses últimos 9 dias das eleições sejam marcados aí por solavancos e por um clima exacerbado que não ajuda em nada. Vera, e mais ou menos nesse tom, depois de Jair Bolsonaro apontar o risco de fraude nas urnas eletrônicas, é a vez do PT fazer a mesma coisa. O que é que isso indica sobre o clima que vai reinar aqui no Brasil no dia seguinte ao segundo turno? Tiago, você veja, tudo que o PT e o Jair Bolsonaro fazem, a retórica, tem o sinal trocado e acaba sendo da mesma natureza, é uma natureza que aposta num segmento fiel dos seus eleitores. O PT agora aponta aí que estaria havendo fraude no resultado. Como assim? A gente sabe que as fake news existem, a gente sabe que elas são um problema grave. Como dizia o professor Vila aí agora há pouco, a gente tem dito, assim, diuturnamente aqui na Jovem Pan, que isso não é fácil de coibir, não é trivial, pode influenciar o voto de algumas pessoas, mas dizer que as notícias, fakes ou não, impulsionadas pelo WhatsApp, foram a razão do sucesso do Jair Bolsonaro, é ignorar que a maioria das pessoas que está votando nele o faz justamente por repúdio ao PT, repúdio às práticas do PT, repúdio ao que o PT fez enquanto esteve no governo. Então, é você simplesmente negar a razão principal de voto no Jair Bolsonaro, que é justamente que as pessoas não querem mais o PT. Então mostra um descolamento completo desse partido em relação ao que pensa o conjunto da sociedade brasileira e mostra um viés autoritário e permanente do partido de que vale tudo para se manter no poder. O Haddad ontem chegou a falar a seguinte frase, Tiago, que deveriam prender algum empresário
para que ele confessasse a prática do suposto crime eleitoral e que aí se teria a quadrilha inteira descoberta. Se isso não é desespero e apelação, eu não sei o que mais é. Pode ser que uma investigação consistente da Justiça Eleitoral e do Ministério Público leve às provas, mas esta maneira que ele está propondo de investigação, isso sim é fascismo. Você chegar e prender uma pessoa antes mesmo da instauração de um inquérito, para que ela supostamente confesse algo, e aí a partir disso você anular o resultado de uma eleição. Se isso não é uma prática fascistoide, eu não sei mais o que é. E eles dizem que o Lula foi preso sem provas. O que é isto, então, que o Fernando Haddad, um candidato à presidência da República indicado por ele, está propondo? Se não, você prender pessoas com base em uma mísera, não é prova, é evidência. Não tem um bilhete, não tem um rascunho, vou pagar esse tanto para você. Por enquanto, não temos isso. Então, eu acho que é preciso que os partidos, os candidatos tenham responsabilidade com as suas palavras, com as suas declarações, baixem essa fervura em que estão mantendo o país. Isso não ajuda, isso não vai ajudar o dia seguinte da eleição, fará com que o PT siga tentando no tapetão anular algo que é a vontade popular. As pessoas fizeram uma guinada de centro-direita nesta eleição, isso é inegável. Basta olhar o parlamento eleito, basta olhar as disputas estaduais e basta olhar a vantagem que o Jair Bolsonaro abriu sobre o Fernando Haddad. Se isso é a resposta que vai ser a melhor para o país, a gente vai ver a partir de 2019. Mas querer no tapetão impedir que isso se manifeste, que essas pessoas assumam, isso sim é autoritarismo. Ô Vera, bom dia de trabalho para você. Estaremos te acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês.